O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Com Maria, ser fiel à palavra de Deus, hoje e sempre. É o tema que nos é proposto neste 9º dia da novena, último dia. Com Maria, ser fiel hoje e sempre à palavra de Deus, é preciso que nós então nos alavancamos a partir do nosso coração, a partir do nosso interior. E devemos olhar como é que nós estamos nos comportando sob a luz, a orientação da palavra de Deus. Quebrando nosso orgulho, nossa prepotência, trabalhando nossos defeitos, tirando de nós aquelas manias de grandeza, revestindo-nos da humildade, da bondade, da misericórdia, da compaixão, revestirmos-nos da graça de Deus abundantemente.
e olhar o outro à semelhança de Deus, depois que nos olharmos. Não no sentido de nos auto-adorar. Não, não se trata disso. Mas para nos analisar, para nos ver, para depois nós também olhar o outro. Quantas fraquezas, quantas vezes nós ofendemos as outras pessoas por pouca coisa. E quantas vezes também nós, numa dimensão de sentimentalistas, levamos a sério coisas tão pequenas e que quando a gente reflete bem, nós vamos ver que isso não tem significação nenhuma em nossa vida. Então, com Maria, revestir-se da palavra de Deus hoje e sempre quer significar para nós que nós nos perguntemos se nós estamos nos amadurecendo na fé, nos amadurecendo na vida espiritual, nos amadurecendo na vida de igreja, na vida de comunidade. Como que somos tão pequenos às vezes, tão medíocres pela nossa fraqueza, tão frágil, ao ponto de coisas tão mínimas, nós nos fazer delas grandes, desnecessariamente. E até tem aquele provérbio que a gente fala e ouve as pessoas dizer: eu era feliz e não sabia, mediante algumas circunstâncias que aparecem na vida da gente. Então Maria nos ensina, nessa fidelidade à palavra de Deus hoje e sempre. Isso quer significar que nós devemos nos olhar e não somente culpar o outro. A gente culpa muitos outros, mas nós nos responsabilizamos pouco. Nós nos culpamos pouco. Não num sentido de também não nos saber perdoar a nós mesmos. Não, é preciso saber lidar com as nossas fraquezas. Mas isso não significa estagnarmos-nos. E achar também que nós não podemos melhorar. Não, a palavra de Deus não nos ensina isso. E a palavra de Deus fala é para nós, que somos crentes, ou seja, que temos fé. A palavra de Deus fala para nós mesmos, que nos colocamos como cristãos autênticos. Mas essa autenticidade implica olhar o nosso comportamento, olhar como é que nós nos comportamos nas relações humanas e olhar também como é que nós nos comportamos em relação a Deus. Até porque, se nós nos comportarmos bem conosco mesmos e com a outra pessoa, ou as pessoas, a começar com aquelas que estão mais próximas de nós nem precisamos falar muito de Deus, no sentido verbalizar, porque nossos atos, nossas ações já falam por si mesmas, que somos de Deus. É claro que anunciar a palavra de Deus é anunciar o próprio Deus, e ninguém como Maria para fazer isso. Prefigurada na rainha Esther, Maria, então, é a grande intercessora a todos nós. É a mulher da humildade, é a mulher da singeleza.
Gerações futuras me chamarão bem-aventurada, diz ela, mas no sentido simples, singelo. A mãe de Deus, a mãe do Criador, a mãe do Senhor, é a mulher da singeleza, é a mulher da simplicidade, é a mulher sem pecado, cheia de graça, a mãe de Deus e nossa, cuja imagem está diante de nós, o sinal de Maria para todos nós. Esther, aquela rainha que vai até o rei, nesta imagem bonita, e que intercede ao rei pelo seu povo, e o rei então encanta com a beleza daquela mulher, pensando que ela iria pedir coisas materiais. Ela então pede ao rei: olha, cuida da vida do meu povo e da minha também. É o pedido. E Maria, como o Apocalipse, o texto que nós ouvimos nos ensina, nesta alegoria da mulher povo, é a mulher povo, mãe do Messias. A Maria de Nazaré, mãe de Deus e nossa. Aquela que intercede por todos nós. Aquela que, depois de alguns questionamentos, algumas dúvidas, mediante a complexidade do chamado de Deus lá no seu interior, jovem ainda, para ser a mãe do Verbo eterno, ela então vai responder que aceita ser a mãe do Verbo eterno, que vai pairar na temporalidade, Deus conosco, Jesus Cristo. E por isso mesmo, Maria é a bem-aventurada, cheia de graça, concebida sem pecado original. Traz ao mundo com o seu sim o Redentor, o Salvador, Deus com a gente, conforme a promessa do próprio Deus, salvar-nos. E Deus quis nos salvar assim. Ele poderia ter salvado a humanidade de uma outra forma, mas Ele não quis. Ele quis nascer na condição humana, nascer na carne, nascer na miséria humana. Mas para isso, Ele prepara uma mulher, concebida sem pecado. É o primeiro sacrário. No final dessa celebração, nós vamos abençoar o novo tabernáculo de nossa paróquia, o sacrário. Maria foi o primeiro sacrário que acolhe o Verbo divino. Por isso, é lembrada na história sempre. E lá na cruz, nos foi dada como mãe. E hoje no Evangelho, para quem ainda não quis entender qual o papel de Maria, basta ler esse Evangelho de hoje. Qual é o papel de Maria na igreja? Qual é o papel de Maria para todos nós? Senão mãe, intercessora, aquela que preocupa com aqueles e aquelas que estão com dificuldades. Lá naquele casamento, nas bodas de Caná, estavam Jesus e os discípulos, Maria também. E ali falta o vinho. E Maria então vai até Jesus, porque ela sabe que Jesus pode fazer alguma coisa. Ela não pode, ela pode interceder. É a sua função. É a mãe que intercede, é a mãe que pede, é a mãe que roga ao filho e continua rogando por todos nós. Mas será que, mediante o pedido de Maria a Jesus, para resolver aquele problema daquela família, o vexame pela falta do vinho, que na verdade todos já tinham bebido bastante, nem precisaria de mais vinho, coisa nenhuma? Será que Jesus realmente, mesmo sem verbalizar,
queria resolver o problema da falta do vinho, a questão material? Ou ele queria, diante do pedido da mãe, não como mania de grandeza, mas apresentar àquele povo que ele é o vinho novo e que para aguentá-lo é preciso estar num barril forte, é preciso ser forte para aguentar, porque senão não vai aguentar a fermentação, vai explodir. E Jesus então, neste primeiro sinal dos 7 que ele realiza, que estão lá no Evangelho de João, ele então transforma, ele faz a transição do homem velho, do vinho velho, do barril velho, para o novo, que é ele mesmo, o vinho novo, que vem para restaurar e saborear todas as coisas. Ele é o vinho novo, dado gratuitamente a todos nós, o sabor da nossa vida, a esperança. Por isso que o cristão, a comunidade eclesial, e você que participa conosco através das mídias sociais dessa celebração, deve fazer uma análise em meio às suas fraquezas, limitações. O cristão, ele tem por obrigação ser para o mundo o diferencial. Não para dizer que é melhor, ou ser prepotente ou autossuficiente, não. Mas para ser para o mundo esse vinho novo também, esse sabor novo, levando a esperança, levando através da fé a confiança no Senhor, que não falha. Ele não falha. E este é um tempo muito propício para nós. Um tempo de muitas dificuldades, desafios, entre elas uma doença nova que estamos enfrentando. Nós então, em meio a tantas desesperanças, desilusões, ansiedades, angústias, depressão, síndromes e mais síndromes, nós, a igreja, somos chamados a levar a esperança, porque a nossa esperança, a nossa fé, não brota em primeira instância de nós humanos, mas do Senhor mesmo, Jesus Cristo, o vinho novo, que quer saborear a nossa vida, mas não podemos ser egoístas, guardar só para nós esse sabor. Não, nós temos que apresentar de alguma forma esse sabor às pessoas, para que, quem sabe, outras pessoas vão também embebedar desse vinho novo, que é Jesus Cristo, o Senhor de cada um de nós, aquele que Maria acolhe no seu útero, e o gera, e o educa, e caminha com ele até a cruz. Lá ele doa então plenamente a toda a humanidade e doa para nós aquela, entre outros, que estava aos pés da cruz, Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, doada, dada para nós como mãe espiritual, intercessora, companheira de caminhada na nossa vida de igreja, povo de Deus que somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.